Olá pessoal, tudo bom? Professor Josmar Padilha, matemática, nosso curso de matemática aqui. Eu quero falar uma coisa bem assim, hoje eu quero falar sobre um assunto bem fundamental, bem tranquilo, tá ok? É uma questão mais de informação mesmo, que é sobre os conjuntos numéricos, beleza? Porque na verdade é o seguinte, a gente tem que entender com o que nós trabalhamos, a verdade é essa. Josmar, na língua portuguesa, trabalhamos com as palavras, né? Na filosofia, trabalhamos com o quê? Com os pensamentos. E aqui na matemática, trabalhamos com o quê? Com os números, não é verdade? Então, trabalhamos com os números. Então, é importante eu saber identificar quais são os meus conjuntos numéricos. Perfeito? Eu tenho que entender quais são os meus conjuntos. Até mesmo por quê? Porque muitas vezes, dentro de uma questão de concurso, fala bem assim, a maior solução inteira da equação é. Então, a maior solução inteira da equação ou da inequação, digamos assim, melhor está a inequação. Qual a maior solução inteira da inequação? Então, nós sabemos que uma inequação tem um conjunto de resultados, um conjunto de respostas. Mas eu quero quem ali, Josmar? Eu quero a maior solução inteira. Eu quero o maior número inteiro. Então, eu tenho que entender o que é um número inteiro. Correto? Muitas vezes tem uma resposta e tem as opções lá. É o número racional, é o número inteiro, é o número complexo, beleza? É o número racional positivo, é o número irracional. Então, assim, eu tenho que identificar quem são os meus conjuntos numéricos. A qual conjunto, aquele número pertence. Ele pertence ao conjunto dos naturais, ele é um número inteiro, ele é um número inteiro positivo, um número racional e assim por diante. Beleza? Então, o primeiro passo é o seguinte, acontece aonde, Marismar? No início dos editais, quando se pede matemática, então ela coloca conjuntos numéricos, Aí coloca inteiros e racionais, ou naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Correto? Então, a gente vai aprender aqui agora quem são esses conjuntos numéricos. Depois, nós podemos estar operando, esses números. Belezinha? Vamos lá comigo então? Vamos lá. Primeiro passo, Conjuntos numéricos. Conjuntos é o quê? O que é um conjunto, na verdade? Um conjunto nada mais é do que a reunião, de elementos que possuem as mesmas características. Nós podemos ter um conjunto de pessoas, um conjunto de letras, um conjunto de animais, um conjunto de cadeiras, mas nesse momento é um conjunto de quê? Um conjunto de números, correto? São os conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto numérico que nós devemos aprender é qual, Josmar? Primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais. Quem são esses números naturais, Josmar? O que é um número natural? Aí, a sua representação, a sua simbologia é um N maiúsculo, correto? Dessa maneira aqui, ó. Então, aqui nós temos a representação do conjunto dos números naturais. E um conjunto ele é representado, por uma letra maiúscula. Então, esse N aqui, ele vai ser maiúsculo. Perfeito? Então, temos aí o quê? O conjunto dos números naturais. Mas quem são esses números naturais? Vamos lá então. Nós temos aqui, N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até mais infinito. Beleza? Então, os números naturais são números positivos? Sim, são os positivos. Que podem ter o 0 como elemento, ou até mesmo, se eu colocar um asterisco aqui em cima, do N, o que isso representa? Representa que eu estou restringindo o elemento 0. Então, o elemento 0, o número 0, não vai pertencer a esse conjunto natural. Beleza? Então, eu posso ter o 0 ou até mesmo não tê-lo. Então, começa de quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
até mais infinito. Belezinha? Então, nós identificamos o conjunto dos meios naturais pela letrinha N. São aqueles, mas são os positivos, né? Que podem começar por zero ou não. Beleza? Que podem começar por zero ou não. Perfeito. Então, nós temos vários problemas, não é isso? Envolvendo o conjunto dos meios naturais. Por exemplo, quer ver? Se eu pedir para você o seguinte, ó, aqui um exemplo para você perceber comigo. Se eu desse para você uma reta numérica, beleza? E nessa reta numérica, eu tivesse aqui, ó, o 1 até o 13. Beleza? Chamar de x aqui, ó. São os elementos x. E eu falo para você, olha, eu quero saber quem são os números naturais que se encontram nesse intervalo. Quem são os naturais que se encontram nesse intervalo? Beleza? Eu quero saber de vocês. Quem são eles? Eu pergunto para você, esse elemento 1, o número 1, ele pertence ao intervalo? Não, Josimar, ele não pertence por quê? Porque a bolinha está aberta, não é isso, gente, que a gente aprendeu? A bolinha está aberta. Então, se a bolinha está aberta, esse elemento aí, ele não pertence a esse intervalo, a esse conjunto aí. Perfeito? Então, quem são os naturais que estão... Quem são os elementos, né? Quem são os números que se encontram nesse intervalo, chamar de N, né? Fala assim, ó, vamos chamar tipo um conjunto A qualquer. Então, ó, né? O conjunto A, ele está contido nos naturais. E eu posso pensar o seguinte. Mais bonitinho aqui, ó. A. Vou colocar só A mesmo, tá bom? Estou trabalhando com os naturais. Então, olha só. A. Então, olha só. Então, esse X, ele vai pertencer aos naturais. Os elementos que estão nesse intervalo, eles pertencem ao conjunto dos naturais, de tal forma, tal que o meu X, olha só. Agora, esse X, ele tem que ser o quê? São os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais. Quem são eles? O 1 pertence? Não. Então, eu posso falar que é maior do que 1. Aí vem. Menor ou igual a 13. Por que menor ou igual? Porque a bolinha está fechada. Se você quiser saber quem são os elementos, a gente pode ter aqui, ó. Quem são os elementos? O 2, porque o 1 não pertence à bolinha aberta. O 2. Quem é o próximo número natural, Josimar? Quem é o próximo natural? O 3. O 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Por que o 13? Porque o 13 a bolinha é fechada, né? Perfeito? Então, nós sabemos aqui, ó, que no 1 aqui, ó, a bolinha é aberta, ele só limita. O 13 não. A bolinha já é o quê? A bolinha já é fechada. Então, o 13 pertence a esse conjunto aí. Então, nós já entendemos que o conjunto dos números naturais são apenas aqueles que são positivos, né, inteiros, não pode ter parte fracionária, não pode ter parte decimal, beleza? Que pode começar ou não por zero. Alguns matemáticos não adotam o zero como um número natural, outros já adotam, beleza, não tem problema, tá bom? Então podemos falar aí, Josmar. Então quando eu falo número natural, não é isso? Os números naturais são aqueles que são positivos, letrinha N para ele, certo? Se tiver um asterisco é porque não pode ter zero, tá bom? Então, dentro desse intervalo do conjunto A, quem são os naturais que estão aí dentro? Ah, Josmar, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Qualquer esse 3 está muito feinho. O 2, o 3, o 4, o 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o próprio 13. Beleza? Então, o primeiro conjunto que nós devemos aprender é o conjunto dos números naturais. Perfeito? Ok. Mas qual o próximo conjunto numérico que é importante nós sabermos? Bastante utilizado, né? Que são quais? Aí vem lá.
conjunto dos números inteiros. Ah, é o conjunto dos números inteiros. Quem são eles? Quem são esses números inteiros, né? A verdade, gente, que é importante saber quem são os conjuntos numéricos, por quê? Porque vai ser cobrado de você, na verdade, dentro de outro assunto. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou colocar um exemplo para você, tipo uma equação de segundo grau, ou melhor, até uma inequação, onde a banca fala o seguinte, ó, qual a maior... Perguntaram a idade da filha de José. E o pai falou assim, olha, a idade da minha filha é a maior solução inteira. Então, o que vai ser cobrado de você é que muitas vezes você vai ter um conjunto de respostas, um conjunto de soluções, mas ele vai determinar para você qual é aquela solução que ele quer. E ele pode determinar de que maneira, Josimar? Determinando, especificando qual é o conjunto que aquele elemento pertence. Então, muitas vezes eu tenho que entender esse número aqui, Josimar, pertence a qual conjunto? Ah, esse número aqui, Josimar, pertence ao conjunto tal. Então, eu vou, de acordo com o conjunto dele, marcar minha resposta. Então, quem são os números inteiros? Ah, os números inteiros têm a simbologia deles, né? Que é a letrinha Z, com esse tracinho aqui, ó. Z. Conjunto dos números inteiros. Então, os conjuntos são representados por letras maiúsculas. Então, nós temos aqui, ó, a letrinha Z. E agora o seguinte. Bem, quem são os inteiros? Ah, então vamos lá comigo. Os inteiros, Z, 0, mais ou menos 1, opa, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5. Agora se introduziu o quê? Né? Um valor relativo àquele número. Pois, mas menos 7, menos 3, como é que é isso? É um valor o quê? Relativo. Correto? Não é um valor absoluto, é um valor relativo. Ou seja, numa compra, numa operação financeira, você acha que pode ter um valor negativo? Pode. Então daí surgiu o quê? Surgiram os números inteiros. Né? Ou seja, começou o comércio, começam as pessoas a fazerem transações financeiras. Pô, você está me devendo tanto. Ah, vou tirar um saldo ali, o saldo está negativo. Mas está negativo por quê? Aí esse negativo ele simboliza o quê? Uma referência, né? É um valor relativo, querendo indicar, correto? Alguma situação. Ah, hoje teve uma inflação, mas não, teve uma deflação. E assim o número negativo começou sendo, né, utilizado devido ao comércio, devido às transações, beleza? Então, o conjunto dos números inteiros, Josmar. Então, agora vão ser os números positivos e os números negativos. Porém, nós sabemos o quê? Né? Tem que ser inteiro. O nome já fala, ó, um número inteiro. Então, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5 e mais ou menos infinito. Porém, existem algumas relações importantes, né? Alguns subconjuntos, podemos falar assim. Então, temos o conjunto dos números inteiros, é o conjunto. São os positivos e os negativos, e tem um zero. Mas o zero é positivo ou negativo? Ah, o zero é um elemento neutro. Eu somar zero, eu subtrair zero, não vai influenciar em nada na sua vida. Beleza? É tanto que nós sabemos que o zero é o elemento neutro da adição, né? Então, se eu estiver somando ou subtraindo zero, ó, não vai influenciar em nada. Mas quem são os subconjuntos que nós temos aí dentro? Quem são eles, né? Quem são os subconjuntos? Aí vamos lá comigo, ó. Eu posso ter os inteiros com maisinho aqui embaixo. O que significa, Josmar? Significa que eu quero apenas os inteiros positivos, beleza? Eu vou tirar o zero da jogada, tá, gente? Porque o zero não é positivo nem negativo. Então vai ser quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até mais infinito. Mas se tem os positivos, eu posso também quem? Os negativos. Então teremos quem? Z negativo.
Então, eu quero apenas os elementos do conjunto dos números inteiros que são o quê? Negativos. Vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E vai só diminuindo, né? Ótimo. Bem, temos o que também, Josimar? Podemos falar o seguinte, Z asterisco. Ou seja, aqueles que não possuem o 0. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 7, mais ou menos infinito. Beleza? Então, o conjunto dos números inteiros, correto? Então, Osmar, os números inteiros, agora eu posso fazer o seguinte, a minha reta numérica, agora pode ir para os dois sentidos, não é isso? Eu posso muito bem, ó, criar uma reta numérica aqui, onde nós podemos ter, por exemplo, bolinha fechada mesmo, do menos 5 até o mais 5, correto? Então nós podemos ter agora foi introduzido o quê? A questão dos números negativos, né? Ó, números negativos. E assim vai. Ou seja, eu vou ter tanto para um lado quanto para o outro. Aí nesse momento aqui, lógico, Osmar, tem muitas situações que o número negativo ele não vai expressar a nossa realidade. A questão é porque a matemática ela é radical. Por exemplo, tem como ter tempo negativo? Não tem como ter tempo negativo. Então, a unidade, a grandeza tempo, é uma grandeza o quê? Dada em módulo, somente os positivos. Beleza? Mas tem muitas situações que, quando se vê o valor negativo, traz uma nova interpretação. Correto? Então, por isso é importante conhecer quem? Os números inteiros. Então, por exemplo, ó, vou falar para você aqui, ó, chama esse conjunto, conjunto B. Né? Então, B. X pertence aos naturais, né? São todos os elementos ali, ó. Estão aqui dentro. Eu tenho um intervalo de valores, mas eu só quero apenas os naturais, não, né? Os inteiros. X pertence aos inteiros. Eu só quero os números inteiros. Correto? X pertence aos inteiros. Tal que esse meu x, ele é maior ou igual a menos 5 e ele é menor ou igual a quanto? A 5. Então eu posso determinar quem são esses elementos? Posso, sem nenhum problema. Quem são esses elementos, Josmar? Quem são os elementos que eu estou especificando nessa notação aí? Quem são eles? Vamos lá. Eu tenho o menos 5, o menos 4, o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós temos aí o quê? Esses números que estão naquele intervalo, mas eu quero apenas os números o quê? Inteiros, né? Quem é o menor número inteiro ali? O menos 5. Quem é o maior número inteiro? É o mais 5. Então os números inteiros são aqueles que são positivos e aqueles que são positivos e os negativos também, correto? Beleza? Mas tem que ser o que, Josimar? O nome já fala. Tem que ser o número inteiro. Representado por quem? Pela letrinha Z. Então, nós vimos o quem? Os naturais, beleza? Ó, os naturais, letrinha N de natural, beleza? Conjunto dos números inteiros. E qual é o próximo conjunto importante? Até importante demais, cai bastante nas provas, né? Osmar, nós vamos fazer algumas aplicações? Vamos sim. Primeiramente eu estou te mostrando quem? Quem são os conjuntos numéricos. Depois eu vou colocar algumas questõezinhas para você perceber como é que, né, irmão, como é que isso é aplicado. Aí eu vou te mostrar depois, né? Qual a importância de saber quem são os conjuntos numéricos? Tem muitas questõezinhas que determinam isso. 3. Que é o terceiro conjunto? Importantíssimo. Vamos lá? Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais.
Quem são eles, né? Quem são os números racionais? Letrinha Q. Beleza? Agora os números racionais, eles são bem interessantes, né? Como é que eu posso identificar, como é que eu posso representar, como é que é a notação, né, de um número racional? Então posso falar assim, ó, conjunto A qualquer, beleza? Aí eu falo assim para você, olha só. A sobre B é um número, pertence, é uma fração, né? A sobre B, onde o meu numerador é o A e o meu denominador é o B. Essa fração, Josmar, qualquer fração é racional? Não, não é assim não. Tem que saber se os números racionais são as frações. Não, não é isso não. Tem detalhes a mais ainda. Os naturais são os positivos. Os inteiros, os positivos e os negativos. E os racionais? Quem são eles? É o seguinte. Um conjunto A, um número racional, uma fração, A sobre B, pertence aos racionais. Quando, Josimar? Quando é que uma fração ela vai pertencer aos racionais? Porque não são todas as frações que são racionais não, viu? O CESP adora fazer muito isso. A pessoa acha uma resposta lá. Aí vem uma assertiva. É correto afirmar que o número de pessoas ali é o número de candidatos, o número de divisas, o número de funcionários, é o número racional positivo. Poxa, mas o número nem racional é? É o número irracional. Então tem que identificar e saber quem são os números. A quais conjuntos eles pertencem. Então, o número racional, eu tenho essa fração. Pertence aos racionais está o quê? O meu numerador, o A, ele tem que pertencer a quem? Aos inteiros. Olha, tá vendo aí? Já tem algum detalhezinho. Em que o meu A pertence aos inteiros, o meu numerador, ele pertence difícil de fazer, bom, ficou bonitinho. Pertence aos inteiros, correto? E o meu denominador, B, vai pertencer também quem? Aos inteiros menos o zero. Então quer dizer que tem um detalhe aí. Por que, Josimar? Porque na matemática, gente, não existe divisão por zero. Não existe essa divisão por zero. Beleza? Isso não existe. Então, por exemplo, o A, ele tem que ser o número o quê? Inteiro. O que é o número inteiro? Josmar, tem que ser inteiro, pode ser positivo? Pode. Pode ser negativo? Pode, não tem problema. E o meu B? E o meu denominador? E o denominador, mesma coisa. Tem que ser o número o quê? Inteiro, desde que não seja o zero. Beleza? Nós aprendemos agorinha. Que usei asterisco é por quê? Porque tem a restrição de qual elemento? Do zero. O zero ele não pertence a esse conjunto. Então eu posso falar que A sobre B pertence aos racionais, que essa fração ela pertence aos racionais, correto? Ela pertence aos racionais. Porém, o meu numerador tem que ser inteiro e o meu denominador tem que ser inteiro, o quê? Diferente de zero, correto? Tem que ser diferente de zero. Não posso esquecer isso. Um exemplo. Osmar. Vamos lá. Um exemplo de um número racional. Se eu falar para você assim, por exemplo, né? Menos 5 sextos pertence aos racionais? Sim ou não? Sim. Por quê? Isso é verdadeiro ou é falso que eu falei? Né? Vou botar aqui na frente aqui, ó. Verdade ou mentira? Verdade. Por que, Josimar? Porque o menos 5, o meu numerador é um número inteiro e o meu denominador também é um número inteiro diferente de zero. Então, menos 5 sextos é um número que racional. Então, é uma fração em que o meu
numerador pertence aos inteiros e o meu denominador pertence aos inteiros menos o zero. Ótimo. Letrinha A. Letrinha B. Se falo para você isso aqui, ó. 0,3 pertence aos racionais? Sim ou não? 0,3 pertence ou não pertence aos racionais? Ai, Josimar, lê para mim aí. Como é que você lê isso aí? 3 o quê? 3 décimos. Concorda comigo? 3 décimos. Esse 0,3, eu posso representá-lo por meio de uma fração. Ó, 3 sobre 10. Aí eu falo para você, 3 sobre 10 pertence aos racionais? Sim. Por que sim? Porque o seu numerador é inteiro e o seu denominador também é inteiro, diferente de zero. Então, 0,3 realmente pertence ao conjunto dos números racionais. O que é o número racional na verdade? Né? O que eu posso falar? Se você tiver um número, e eu quero trabalhar um pouquinho com isso aqui. Essa parte é o que mais acontece com o concurso, gente. Beleza? Daqui a pouquinho vai ter uma questãozinha do ano 2013, bem legalzinha, que foi o SESC que fez, que ele coloca, por exemplo, uma dízima periódica com outra dízima periódica. Aí a pessoa, meu Deus do céu, uma dízima periódica, como é que eu faço essa conta? Calma. Aí eu vou falar para vocês sobre as dízimas periódicas, as dízimas não periódicas ou aperiódicas. Então, tem algumas questões que a gente tem que sacar mesmo, para não vacilar. Entendeu? Então, assim, números racionais é o que mais é cobrado. Por quê? Porque é o que mais pode complicar. O número natural é tranquilo. O que é um número natural? O número natural é o quê? São os positivos, que pode ter o zero ou não ter o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou tiro 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais infinito. Os números inteiros, né? São os positivos e os negativos, que pode ter ou não ter o zero também. Agora, os racionais, o que é um número racional para facilitar? Josimar, mas não tinha que ser uma fração, você colocou 0,3. Vamos melhorar então, é o seguinte, ó. Se eu tenho um número que eu posso representá-lo em forma de fração, em que eu tenho aquele número ali, essa caneta é um número. Se eu pegar essa caneta aqui e representá-la por meio de uma fração, onde o meu numerador é inteiro e o meu denominador é um inteiro menos o zero, então essa caneta é um número racional. Agora, se eu não conseguir representar aquele número por meio de uma fração em que o meu numerador é inteiro e o meu denominador é inteiro diferente de zero, então essa caneta não é um número racional. Então a questão está em você conseguir representar aquele número. Então eu peguei aquele número e eu peguei aqui essa nossa notação aqui, ó, a nossa condição. Se eu pegar aquele número e conseguir representá-lo por meio de uma fração, numerador inteiro, denominador inteiro diferente de zero, então aquele número que eu peguei, no caso a caneta aqui, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Vamos aqui de novo, ó. Letra C. Né? Se eu falar assim para você, 21 centésimos. Assim não, né? Vacilei. Fazer assim, ó. 0,21. Esse número aí eu consigo, até entreguei, né? Esse número aí eu consigo representá-lo em forma de fração. Eu consigo representá-lo em forma de fração em que eu consigo representá-lo em forma de fração. Só aí, Josmar? Não. Em forma de fração em que o numerador e o denominador são inteiros, porém o denominador tem que ser diferente de zero. Sabe que eu posso fazer isso? Vamos verificar? 0,21. É 21 sobre quem, Josmar? 21 sobre 100. E 21, o número 21, ele é inteiro? Ele é inteiro. O 100 é inteiro? É um inteiro. Diferente de zero? Diferente de zero. Então, 0,21 ou 21 centésimos, né? 21 centésimos, realmente pertence ao conjunto dos números racionais. Isso é uma verdade. Belezinha? Outro exemplo. D.
0,321. 0,321, eu posso fazer o quê? 321 sobre 1000. Não é isso? Só você pensar o seguinte, ó. Pensem comigo. Na letrinha B, ó. Na letrinha B. 0,3, não é? Quantas casinhas depois da vírgula? Só uma. Então, embaixo só tem um 10, só tem um 0. Então, é 10. 0,21. Quantas casinhas depois da vírgula? 2. Então, 100, porque 100 tem 2 zerinhos. 0,321. Quantas casinhas depois da vírgula? 3. 3, então, tem 3 zerinhos. Se fossem 4 casinhas, 4 zerinhos. Se fossem 5 casinhas, 5 zerinhos. Então, ou seja, 321 o quê? Milésimos. Pertence aos racionais. Beleza? Então, isso também é uma verdade. Então, se você consegue representar um número em forma de fração, né? Em forma de fração, em que o meu numerador é inteiro e o meu denominador é um inteiro diferente de zero, então esse número pertence ao conjunto dos números racionais sem nenhum problema. Belezinha? Vou finalizar aqui e daqui a pouco eu vou continuar ainda com os racionais, porque eu quero trabalhar com as dízimas sendo periódicas e sendo também aperiódicas. Até daqui a pouquinho.